Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. E precisamos repensar, entender a vontade de Deus e a essa vontade nos submetermos. Um coração cheio de maldade. Na realidade, quando falamos isso, estamos falando do homem e de sua natureza. Lá em Eclesiastes 9:3 podemos ler: Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede a mesmo, também o coração do homem está cheio de maldade, nele há desvarios, enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Então, está cheio de maldade, o coração do homem está cheio de maldade. Em João 2:23 e 25, Jesus fala o seguinte: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos crescer, amadurecer para compreendermos a vontade de Deus e vivermos segundo essa vontade. Quando nós falamos do mal, normalmente nós associamos mal a outras pessoas, não a nós. Não às nossas vidas, não ao que pensamos e desejamos. Mas precisamos entender que o próprio mal está em nós. E que o mal que mais afeta a nós e as pessoas é aquele que está em nós, no nosso coração, na natureza humana. Nós precisamos entender a oração do Pai Nosso nessa perspectiva. Quando nós oramos e pedimos, livrai-nos do mal, Ele está falando do mal que está do mundo, no mal de outras pessoas, no mal do que os outros possam nos fazer? Não, mas do mal que está em nós, porque deste não temos como nos proteger. E isso que precisamos entender. Deus nos chamou, nos deu o seu reino, nos fez participantes do seu reino. Nós devemos e temos, tendo o entendimento da salvação, da graça de Deus, termos a consciência que somos uma nova criatura, porque Ele falou, que deu-nos um novo coração, que fez de nós um novo ser, submetermos a essa vontade, para vivermos segundo a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que nós o revelemos ao mundo, que sejamos expressão de Cristo. Ele nos fez a imagem do Filho, ou seja, de Jesus Cristo, para que nós, vivendo neste mundo, não andemos segundo as nossas paixões e os nossos desejos, mas segundo a sua vontade, revelando o reino, praticando obras de justiça que exaltam, que glorificam o seu nome. Somos chamados para sermos filhos, para revelarmos o reino neste mundo. Não existe outra maneira. Então, nós seremos guardados do mal que provém de outras pessoas. Precisamos ter a consciência que não. Isso pode nos sobrevir. Mas como devemos reagir? Como filhos de Deus. Agora, quando nós não reagimos como filhos de Deus, como aqueles que conhecem a Deus, o que está acontecendo? De fato, nós estamos reagindo segundo a natureza humana, segundo o mal que está em nosso coração, pois queremos nos vingar, queremos o mal da pessoa. E isto é de Deus? Não, isto é do diabo, isto é demoníaco, isto é da natureza humana, isto é nosso. O que nós precisamos? Morrer para a nossa vontade, morrer para os nossos desejos, morrer para a natureza humana. Morrer para todos os nossos desejos com relação às pessoas. E devemos ser instrumento e expressão de Deus neste mundo. Precisamos entender isso. Nós crescemos e amadurecemos à medida que temos a consciência, o entendimento transformado quanto à obra de Deus, quanto ao que Ele fez e ao nosso propósito neste mundo. Pois não estamos aqui para correr atrás dos nossos desejos e nem sermos poupados do mal que possam nos fazer, mas sim estamos aqui para sermos poupados do mal que está em nosso coração, para que sejamos expressão de Cristo neste mundo. Não temos outra maneira de viver, não temos outra razão para viver que não expressando a vontade de Deus. Precisamos entender que o propósito da nossa vida
não é alcançarmos os nossos desejos, mas revelando o reino de Deus, andando neste mundo como Filho de Deus, como reconciliadores dos homens com Deus, e entendermos que precisamos fazer da nossa vida a verdadeira oferta, a oferta que agrada ao Pai, que o revela ao mundo, que o glorifica. E nós precisamos entender que nós somos chamados para sermos filhos, para revelarmos o reino, manifestarmos a sua glória, sermos expressão de quem Ele é. Ele nos fez nova criatura, nos deu do seu Espírito, nos capacitou, nos fez participantes da sua natureza. Para quê? Para corrermos atrás dos nossos desejos e da nossa vontade? Não, nós precisamos entender isso. Que nós fomos chamados para, andando neste mundo, estando neste mundo, revelemos o reino, façamos as obras que revelam Deus, que expressam a justiça de Deus, e que nós, entendendo quem somos em Deus, andemos por este mundo, praticando obras que glorificam o Pai, falando acerca do reino de Deus, da salvação, ensinando sobre a vontade de Deus. Isto é praticar a justiça e isto é fazer a vontade de Deus. E fazendo estas coisas, podemos aproveitar as oportunidades que nos são concedidas para que a gente possa fazer as coisas deste mundo. Nós usamos deste mundo. Somos peregrinos nessa terra. Precisamos entender. Somos reconciliadores dos homens com Deus. Nós não estamos aqui para correr atrás dos nossos sonhos, para alcançar uma vida melhor, para termos uma situação financeira melhor. Podemos obter isso, podemos ter isso, mas isto são oportunidades, o bem ou o mal que nos sobrevém, para que a gente possa, fazendo as coisas do reino, revelando o Pai, manifestando a sua glória, possamos expressar Ele ao mundo. A gente precisa entender isso, a gente precisa compreender essas coisas e andar neste mundo como filho de Deus. Fomos chamados para isso. Somos filhos. O propósito da nossa vida é revelar o Pai, ser expressão do Pai neste mundo. Não existe outra coisa, outra maneira e não existe outro propósito para as nossas vidas. Precisamos entender e compreender essas coisas e sermos instrumentos de Deus, reconciliadores dos homens com Deus, embaixadores do reino, peregrinos neste mundo para manifestar a glória de Deus, a sua multiforme sabedoria, revelarmos as suas virtudes, fazermos as obras que glorificam a Deus, repartindo o que Deus tem nos dado, os dons, os talentos, repartindo os recursos, de maneira que a gente expresse o Pai ao mundo. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e sermos o instrumento dele neste mundo, para a glória, louvor e honra do seu nome. Que a gente possa entender isso e nos submetermos a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.